Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Engenharia do Zero, onde a gente vai aprender conceitos básicos de engenharia até os mais complexos. E desde já eu já peço para você se inscrever nesse canal, deixar o like se você curtir, é claro, e me dar um feedback caso você não goste de alguma coisa ou tenha alguma sugestão, por favor, me conta aí nos comentários, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre lei de Ohm. E uma das mais importantes, que é a primeira lei de Ohm. Eu vou te contar uma coisa, se você está começando agora no seu curso técnico, no seu curso profissionalizante, ou está entrando na faculdade, aprendendo esse conceito, por exemplo, em física, cara, eu já te falo que se você tem a pretensão de seguir nessa carreira, isso aqui te acompanha para o resto da sua vida. Faz muito a diferença quem tem isso na ponta da língua, beleza? Então, vamos lá, vamos aprender e vamos relembrar conceitos básicos, que é a primeira lei de Ohm, que aparentemente é tão boba, entre aspas, porém ela é super importante para a gente que é profissional da área elétrica, tá? Então vamos começar aqui. Vamos começar por um triângulo que eu aprendi lá no meu curso técnico, que eu levo isso para o resto da vida, que eu gosto muito de exemplificar, tá? Que é o triângulo de Ohm. Por quê? Por que eu gosto de fazer isso? Porque com esse triângulo, você nunca vai esquecer dessa lei. Quer ver? Não estou mentindo. Olha só. A gente vai completar esse triângulo que chama o triângulo Rui. O triângulo Rui significa o seguinte, ó, vou te falar. O tá aqui, o I tá aqui e o R tá aqui, certo? Rui, beleza? Parece bobo, né? Mas isso vai te ajudar, confia em mim. E o que acontece? Se você já assistiu o vídeo anterior, se não assistiu, eu recomendo que você volte lá e dê uma olhada, que eu expliquei cada conceito separadamente do que é resistência, do que é tensão e do que é corrente. Nesse caso, o U é representado, ou V também, muitas bibliografias representam a tensão como V ou como U. Então, se você vê V por aí, é a mesma coisa, tá? Então, fica tranquilo. O U, no caso, no nosso caso aqui, é a tensão. Tensão, beleza? Tensão. U. Agora nós vamos para o R. O que significa o R? Muito fácil. É a resistência. Certo? É a resistência. E, por fim, o I. O I é a corrente. Certo? Beleza. Agora você já sabe. Se você perdeu a aula anterior, você já tem uma breve noção do que é, mas eu recomendo que você volte lá. Tem a tensão, tem a resistência e a gente tem a corrente. Isso basicamente compõe a primeira lei de Ohm, que é vamos dizer assim, quando a criança aprende o abecedário, aprende as vogais e aprende a formar as palavrinhas, bola, bala, bolo, colher, enfim, é o beabá, é o zero, é o início de tudo. Então, se a gente tem esse conceito na ponta da língua, a gente já pode partir para muita coisa além daqui. Então, continuando com essa teoria, a tensão U ou V é a capacidade, é a DDP. O que significa DDP? DDP é a diferença de potencial. É a capacidade, é o fenômeno, aliás, de
empurrar, de fazer uma propulsão aos elétrons que estejam no condutor. E esses elétrons, ao ser orientados, vai gerar uma I, que é em amperes. Unidade de medida de corrente é amperes. Então, é a corrente, que é o movimento ordenado dos elétrons. Se eles têm uma ordenação, isso é corrente, tá? Isso é corrente elétrica. E aí, por fim, só para explicar esse triângulo, nós temos um R, que a unidade de medida dele é ohm, da letra grega ohm. Letra grega ohm. E aí, isso aqui é o efeito resistivo, é a resistência, tá? Isso é a resistência, que é o contraponto desses dois caras aqui. Eles querem trabalhar juntos e a resistência é o contraponto. Então, naturalmente, vai ter a resistência porque a gente vive no mundo real. Nos circuitos que nós vamos estudar aqui, fazer cálculo, a gente vai contar apenas com resistência para efeito didático. Depois a gente vai inserindo mais alguns efeitos físicos que existem, que a gente precisa entender. Porém, nesse começo, não, a gente vai ficar só com tensão, corrente e resistência, beleza? Basicamente, essa é a primeira lei de Ohm, que é o beabá da eletricidade, para a gente poder partir para conceitos e cálculos a partir disso. Então aqui só para a gente resumir a aula, como de costume, todo final a gente faz um resumo. Vamos lá. A tensão com a unidade de medida em volts, que é igual a DDP, que é uma diferença de potencial, é o que faz a propulsão dos elétrons que estejam num condutor, ele vai propulsionar esses elétrons, que é representado pela letra I, que tem a unidade de medida ampere, certo? Ampere, que é o I. E aí, a gente vai ter a resistência, que a unidade de medida é o ohm, que é representada por essa letra grega aqui, que é ohm. Beleza? Então a primeira lei de Ohm, basicamente ela faz a relação matemática dessas três unidades de medida, e com isso é a base para a gente seguir para vários conceitos. Se você curtiu esse vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, também deixe um comentário para dizer o que você está achando das nossas aulas aí, tá bom? Até a próxima, valeu!